Poucas produções marcaram tanto a história do cinema como a produção máxima de Hitchcock, Psicose. Tendo se tornado uma referência da década de 60, do gênero do terror e também do suspense, a obra conseguiu alçar o diretor, que já vinha em uma carreira ascendente graças a Os Pássaros, de uma vez para o estrelato, o tornando como um dos grandes nomes do cinema mundial e um dos maiores até os dias de hoje, seja por suas trilhas sonoras icônicas, enquadramentos de câmera que perdem o foco no momento-chave, ou mesmo o conteúdo psicológico e sombrio que se propôs a abordar, dissecando a mente humana como nunca antes. Marion Crane era uma secretária de carreira em Phoenix, Arizona. Em um emprego ruim, com um namorado secreto endividado e que se recusava a namorar com ela, e ainda morando com a sua irmã e mãe, a personagem era infeliz e até mesmo fazia piada com a situação, pois estava tão insatisfeita há tanto tempo que sequer continha forças para qualquer otimismo, apenas o sarcasmo. Quando fica claro que seu namorado não a pediria em casamento, a amargura de Marion parece se elevar a um nível ainda maior, o que a faz aproveitar a oportunidade de roubar um envelope contendo $40 mil da empresa onde trabalhava, partindo então para a Califórnia com a esperança de comprar uma ilha particular e viver lá o resto da vida, longe de tudo e de todos, mas principalmente fugindo de seus próprios demônios e armadilhas. Contudo, entre o grande caminho do Arizona e a Califórnia, Marion acaba parando em um hotel de beira de estrada após se perder, onde conhece Norman Bates, um simpático recepcionista que a oferece sanduíches, leite e uma boa conversa. A personagem escuta uma discussão dele com a sua suposta mãe, onde essa o condena por estar interessado nela, o que até tenta ser revelado, mas logo acaba criando um clima estranho entre eles, que apesar de incomodar Marion, ainda assim não é o suficiente para fazê-la deixar o hotel, o que acaba se provando como seu erro derradeiro, pois assim que entram no banho, a personagem é atacada por uma figura misteriosa que aparenta ser a mãe de Norman, tomado pelo ciúme. Com o desaparecimento do dinheiro de Marion, um investigador particular é contratado para ir atrás dela, e não tarda para que ele consiga chegar até o Hotel Bates, onde também conhece Norman e vai atrás de pistas, sendo então também assassinado pela mesma figura que aparenta ser a mãe dele. A situação vai se tornando cada vez mais misteriosa, ao ponto que a polícia local e os parentes de Marion vão até lá, onde finalmente descobrem a verdade. Norman e sua mãe eram na verdade a mesma pessoa. Muitos filmes conseguem construir uma sólida camada de suspense através da interação de figuras monstruosas ou mesmo cenários apocalípticos. É concebível e também compreensível temer aquilo que é desconhecido, e não faltam obras que sirvam de exemplo nesse nicho de suspense, que tende a se aproximar muito do terror, a introduzir sustos e momentos tensos durante toda a sua duração. Contudo, assim como nas demais obras de Hitchcock, Psicose consegue inaugurar a era do horror psicológico, um horror que independe da presença de figuras sobrenaturais ou mesmo assassinos humanos. Um horror que se baseia apenas na incerteza e na mente dos próprios personagens que se propõe a abordar, a gênese do horror definitivo. Durante todo o primeiro ato, enquanto ainda acompanhamos a trajetória de Marion até o Hotel Bates, é possível perceber que o roubo, apesar de ter causado certa satisfação na personagem em primeiro momento, também vinha consumindo através da culpa. Marion parece ter acreditado nas palavras do cliente rico, que a disse que a única saída para a infelicidade era suborná-la, e nutriu seriamente as esperanças de que comprar uma ilha poderia subornar a sua própria infelicidade, quando a verdade era outra. A culpa vinha lhe consumindo, tanto que a personagem chega a cogitar a ideia de retornar para devolver o dinheiro em vários momentos da trama, pois simplesmente não sabia como lidar com tamanha quantia e nem com as possibilidades de ser pega, pois não demorou para que ficasse paranoica e extremamente nervosa com a presença de policiais ao longo de seu caminho. Da mesma forma, Norman, que comete o primeiro assassinato sob o pseudônimo de sua mãe, vê uma vertiginosa queda em sua própria sanidade e autocontrole após isso, pois mesmo que não demonstrasse, a culpa que o personagem sentia por ter cometido o assassinato estava o consumindo, o que fica evidente com o nervosismo que demonstra nos arredores do detetive, que logo percebe que havia algo de errado com o garoto e com a relação que nutria com sua mãe. O fato de alimentar essa segunda personalidade dentro de si parecia mitigar de certa forma a culpa que ele sentia, pois era mais fácil para Norman relegar a culpa de uma personalidade para outra e sempre assumir o lado contrário, se vendo assim sempre livre do remorso e do peso de suas próprias ações. Como o próprio personagem diz,
todos estão sempre presos nas próprias armadilhas, e a afirmação casa perfeitamente com a trama que tenta transpassar, de que o principal criador da culpa e do horror é a própria mente humana. Todos os problemas que Marion havia criado haviam sido dentro da própria mente dela, pois é apenas ela que não acredita que seu namorado a pediria em casamento, mesmo que ele já planejasse e possuísse de fato a intenção de pedir a sua mão. Da mesma forma, o roubo e o remorso que passa a consumir a personagem também são frutos da sua própria mente perturbada, que apenas vai se deteriorando ainda mais com o passar do tempo, relegando a personagem a uma existência cada vez mais miserável se comparada com a do início. Mas sem sombra de dúvidas, a maior armadilha criada por um personagem é a de Norman, que, incapaz de lidar com a sua própria culpa, foi quebrando sua mente em inúmeros pedaços para conseguir continuar vivendo. Como é explicado pelo psiquiatra que o atendeu, a primeira quebra foi a morte de seu pai, que foi um grande choque para o menino, que então se viu ficar ainda mais apegado à figura de sua mãe, que foi tudo que restou para ele. Por viver de uma forma isolada e muito próxima da matriarca, uma relação de afeto e apego quase que incestuosa foi desenvolvida, pois Norman não tinha contato com outras garotas, apenas sua mãe. Quando essa conheceu outro homem e se apaixonou por ele, o protagonista enxergou aquilo como uma traição e assassinou os dois. No entanto, como era incapaz de lidar com a própria culpa, o personagem então resolveu incorporar a própria personalidade da matriarca para si, no que o psiquiatra explicou que era uma forma dele tentar fazer com que ela continuasse vivendo, mesmo que dentro de Norman. Essa segunda e definitiva quebra marca o armar da armadilha dentro da mente do personagem, que agora se via sem alternativa senão a continuar fingindo que a mulher vivia, pois caso negasse a sua existência, teria que lidar com as consequências ainda piores. Isso explica por que a personalidade mãe ser extremamente ciumenta e controlada com seu filho, pois caso Norman se interesse por uma garota como Michael, como Marion, e a deixasse entrar em sua vida, acabaria descobrindo a verdade sobre o conflito que havia correndo dentro da mente dele, o que geraria resultados no mínimo catastróficos. Incapaz de lidar com o peso da culpa e com o peso da verdade, Norman precisava continuar mentindo cada vez mais para sustentar essa fachada de relação saudável que possuía com sua mãe, quando na verdade era o real responsável pelo assassinato dela. A mente do personagem a esse ponto já havia se tornado uma prisão, na qual o personagem era incapaz de se libertar, pois mais do que problemas legais, teria que conviver com a frieza de um mundo tão real, ao qual não estava preparado ou mesmo disposto a lidar, pois viver em sua própria fantasia lhe era mais confortável. Lutar contra sua própria mente era mais fácil para ele do que lidar com a realidade e as consequências de seus atos. Mais do que uma armadilha de culpa, Norman havia criado uma armadilha que se autoalimentava e estava lentamente destruindo, até que finalmente, ao ser descoberto, uma das personalidades venceu, sua personalidade mãe. Pois enquanto a matriarca era glorificada pelo filho, ele ainda era visto como um inútil e uma vergonha por ela, e portanto, continuava a ser mais confortável pelo caminho feminino, pois era o caminho mais fácil. São inúmeras as análises psicológicas e psiquiátricas acerca de psicose, o que só prova a riqueza de detalhes e de conteúdo na obra que viria a se tornar uma referência no cinema mundial. A dupla personalidade de Norman Bates é a chave mestra para o suspense psicológico e veio a se tornar uma referência na forma como se fazem histórias de horror.